Bom, agora que a gente entendeu aí a execução da busca binária, né, busca binária recursiva, a gente vai fazer a nossa análise de pior caso, tá? Então, como sempre, ou como costumeiramente a gente tem feito aqui, a gente vai contar o número de comparações com elementos do vetor, tá? Mas como eu sempre falo, isso daqui é só uma escolha nossa, a gente podia escolher outras coisas, outros critérios aí, outros recursos computacionais. Na lista de exercício vai ter outras formas de você contar outros recursos computacionais, tá? Ok, a gente vai fazer isso no pior dos casos, tá? Para entradas de tamanho n. Então esse daqui que a gente chamou de C mais de n, tá? Ser o número de comparações, o maisinho significa pior caso, para vetores que têm tamanho n. Bom, uma coisa que eu observei ali, bem rapidamente, quando eu estava explicando o algoritmo, é que o tamanho das chamadas recursivas depende se n é par ou ímpar. Às vezes, quando o n é par, o tamanho do vetor é par, você acaba tendo um lado assim, com um elemento menos do que o outro, na hora que você vai chamar recursivamente. Na hora que você está chamando com um vetor ímpar, os dois lados ficam iguais, né? Então, tipo, se eu estou trabalhando aqui com 1, 2, 3, 4, 5, na hora que você calcula o meio vai estar aqui, então você vai chamar, uma das chamadas recursivas vem para cá e a outra chamada recursiva vem para cá, né? Não, ele não vai chamar as duas vezes, ele vai chamar ou uma ou outra, mas nos dois casos as duas vão ter tamanho igual. Tá? Isso é um comportamento quando é ímpar, e quando é par ele tem uma diferença ali de 1. Né? Tá? Então isso é uma observação interessante aí para a gente ver. Tá? Bom, vamos estudar um pouquinho mais aí essa questão aí das entradas de tamanho par, né, das entradas de tamanho ímpar. Eu quero deixar tudo em função de n, né? Então, vou primeiro pegar um exemplo aqui para a gente ver qual que é o comportamento e depois a gente generaliza, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Nesse caso, eu tenho um vetor que começa da posição 1 e vai até a posição 10, ou seja, eu tenho 10 elementos no vetor. Quando eu calculo o m, né, como é que era o m lá? O m, ele é o a mais b dividido por 2, pega o piso. Isso daqui vai me dar 5. Tá? Então, o m está aqui, né, na posição 5. m igual a 5. Tá? Bom, e aí quando eu fizer as chamadas recursivas, né, como sempre eu só faço para um dos lados. Né? Ou assim, eu vou testar lá que se é menor do que x, então eu vou para cá. Se é maior do que x, eu venho para cá. Tá? Mas assim, eu preciso saber qual que é o tamanho de cada lado. Então, do 1 até o 4 eu tenho 4 elementos. Do 6 até o 10, tá, eu tenho 5 elementos. Né? Lembra que sempre a regrinha é assim, é o B, né, o último índice subtraído do primeiro índice mais 1. Né? B menos A mais 1. Então aqui dá 4 menos 1 mais 1, 4. E aqui, 10 menos 6, 4 mais 1, 5, tá? Então, 4 de um lado, 5 do outro, ok? Bom, por que eu preciso saber isso daqui? Porque eu quero... Bom, primeiro na questão do exemplo aqui, porque eu quero generalizar, tá? Então, agora eu não estou falando de um vetor de tamanho 10, e sim de um vetor de n elementos, onde n é par aqui. Eu estou primeiro considerando par, tá? Então, quando você considera par, você vai calcular aqui o tamanho dos lados, você vai ver que um dos lados você vai ficar com n menos 1 sobre 2, piso, tá? E no outro lado, n sobre 2, piso, né? Como assim? Será que funciona para esse daqui, né? Então, quem que era o n aqui? O meu n era 10, tá? Então, seria n menos 1, que é 9 dividido por 2 no piso, isso daqui dá 4, tá? Que é exatamente esse valor aqui, né? Ou seja, essa regra aqui está funcionando, tá? Deu 4 aqui. E aqui, nesse caso, é n dividido por 2, tá? Que é 10 dividido por 2.
eu não preciso necessariamente do piso, porque se eu estou trabalhando com n par, 10 dividido por 2 é a mesma coisa que 10 dividido por 2 piso, né? Ou, de maneira geral, n dividido por 2 é a mesma coisa que n dividido por 2 piso, se o n é par, tá? Mas isso daqui tem um propósito maior ali que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, no caso em que eu tenho um vetor com número n de elementos e esse n é par, as duas partes ficam com esses tamanhos aqui, ó, n menos 1 sobre 2 e n sobre 2 piso, aqui, né? Nos dois casos, piso. Tá? E no caso ímpar, tá? No caso ímpar eu peguei um exemplo primeiro para depois generalizar. Né? Então, isso tem a ver lá com, talvez até uma dica que eu dei logo no início do curso, né? Às vezes você pensar em exemplos, coisas mais concretas, facilitam você generalizar o raciocínio para coisas mais abstratas. Então a gente pega um exemplo aqui, ó, que começa da posição 1 e vai até a posição 11, tá? Quando você calcular o meio, né, que é então o A mais B dividido por 2, pega o piso, isso daqui vai me dar 6, tá? Então o M é igual a 6, aí de um lado você vai ficar, numa das chamadas você vai ficar com 5, na outra chamada você vai ficar com 5 também. E aí você pode generalizar para N ímpar agora, tá? E qual que é a regra aqui? Eu vou fazer assim, né? Então, para eu conseguir o 5 aqui, eu posso pensar que isso daqui é N menos 1 dividido por 2 no piso. Porque quem que é o N? N é 11 menos 1 dá 10 dividido por 2, tá? Então dá 5, tá? Daqui é igual a 5. Então essa regra aqui aparentemente está ok com isso daqui, tá? Poderia fazer a mesma conta, exatamente a mesma conta, n menos 1 sobre 2 piso, tá? Para esse lado aqui. Né? Só que por que eu resolvi escrever dessa forma? Porque percebam que dá na mesma, né? Eu pegar aqui, ó, n sobre 2 piso. O que é n sobre 2 piso? Isso daqui dá 11 dividido por 2 no piso, que é igual a 5. Ou se eu pegasse, né? Ou eu poderia também pegar n menos 1 sobre 2, tá? Isso daqui é 10 sobre 2, que dá 5, tá? Eu poderia escrever da mesma forma que eu escrevi aqui, ó, n menos 1 sobre 2 piso, eu poderia escrever aqui, tá? E ele tá batendo aqui nas duas coisas. A questão aqui é que esse daqui é a generalização do caso ímpar. Se a gente escreve a coisa dessa forma, a gente acaba percebendo que nos dois casos, tanto par e ímpar, os dois lados eles se comportam da mesma forma. Quer dizer, a gente sabe que no caso par, a gente vai ter um lado tem tamanho 1 menor do que o outro, né? Só que do jeito que a gente escreveu aqui usando esses pisos, percebam que, olha, eu tô aqui no slide do n par, tá? Então, no lado esquerdo vai ser n menos 1 sobre 2 piso, e no lado direito vai ser n sobre 2 piso. Vou voltar um slide, tá? O n par. E aqui você vai perceber que é exatamente os mesmos tamanhos. Então, eu arranjei uma forma de escrever os tamanhos dos lados que serve para qualquer um dos casos, tanto par quanto ímpar, tá? E isso é legal, porque, assim, isso não é fácil de chegar, né? É uma coisa que eu estou explicando aqui para vocês, mas não é uma coisa fácil de chegar, porque, de maneira geral, você acaba tendo, assim, no caso par, né? Como eu falei, são valores que diferem de 1 aqui, né? Só que usando esse jeito esperto de escrever a coisa aqui, a gente acaba juntando os dois casos, tanto par e ímpar. Por que eu quero juntar os casos pares e ímpar? Porque eu estou fazendo análise. E na minha análise, lembra lá da análise de um algoritmo recursivo, ele nos leva a uma relação de recorrência, né? E essa relação de recorrência, você parte do pressuposto em que você está trabalhando com uma instância, uma entrada de tamanho n, só que você faz chamadas recursivas para instâncias de tamanhos menor. E a gente precisa saber qual é o tamanho dessas
dessas instâncias, né, dessas subinstâncias de tamanho menor, tá? Não ia ficar legal fazer uma relação de recorrência para o caso par e não ia ficar legal fazer uma outra relação de recorrência para o caso ímpar. Eu quero juntar as duas numa só relação de recorrência, tá? Então é por isso que eu fiz esse tipo de raciocínio aqui, tá? Bom, vamos seguir aqui. Então, ó, a conclusão aqui, ó. Portanto, n sendo par ou ímpar, que é isso que eu estava comentando com vocês, os tamanhos das chamadas recursivas são n-1 sobre 2 piso e n sobre 2 piso. Então tá aqui, ó, tá? Isso daqui funciona para tanto par, né, ou ímpar. Tá? Esse jeito esperto de escrever aqui. E aí, a minha relação de recorrência, ela vai ficar assim, né? Então, vamos lá. Se eu estiver trabalhando com um vetor de tamanho zero, né, um vetor que não existe, aí, que não tem nenhum elemento, eu vou acabar fazendo zero comparações. Da onde que vem isso daqui? Eu vou voltar um pouquinho, olhar o nosso pseudocódigo, tá? Nosso pseudocódigo aqui, ó, isso daqui, nesse ponto aqui, a gente está trabalhando com um vetor que tem tamanho zero, ou menos do que isso, né, porque os índices se inverteram. Eu não faço nenhuma comparação com elementos do vetor, eu só faço comparação entre números, mas não entre elementos do vetor, tá? Então, as comparações com elementos do vetor estão sendo feitas aqui, aqui, né? E recursivamente, aqui, ó, e aqui, certo? Então, essas são as nossas, os pontos de interesse aí. Voltando lá para a relação de recorrência. Então, assim, como eu faço uma comparação, então, primeiro, para saber se ele está no meio aqui, né? Se o x é igual a v de m, tá? Eu vou fazer uma comparação, tá aqui. Isso para o caso do vetor ser maior do que 1. E aí depois eu pergunto mais uma vez se o x é menor, se o x é menor do que v de m, tá? Então eu teria pelo menos duas comparações aqui. Eu deveria trocar esse valor aqui por 2, certo? Mas só para simplificar aqui, depois que se você fizer isso daqui com 2, a conta vai dar assim bem parecida, tá? O 1 e o 2 aqui eles não vão importar muito assim. E isso também depende de alguns outros critérios, porque às vezes se você faz uma conta de igualdade internamente, você já tem o resultado do menor ou maior igual, assim. Enfim, eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui. A gente vai supor aqui que a gente está fazendo só uma comparação aqui, e eu acredito que dá para a gente talvez até alterar aquele pseudocódigo para fazer só uma comparação, tá? Mas se você não ficar feliz, depois você escreve um 2 aqui e continua fazendo as contas. A questão agora é a própria chamada recursiva, né? Porque aqui, ó, se eu estou querendo saber o número de comparações para um vetor de tamanho n, eu tenho que saber se eu vou para esse lado aqui da recursão ou se eu vou para esse lado aqui da recursão, tá? Se eu for para o lado da esquerda, eu vou chamar uma instância, uma subinstância, né, um subvetor de tamanho n-1 sobre 2 piso. E se eu for para esse lado direito, tá? E isso depende do x, né? Eu vou trabalhar com n sobre 2 piso. Tá? E aí, de novo, aquela história, a gente já viu, quando às vezes depende dos valores que estão internos ali, a gente tem que dividir em pior caso e melhor caso. A gente já fez isso aqui, a gente já está trabalhando com o pior caso. Então, o pior caso é só assim pegar, comparando o lado da esquerda e o lado da direita, qual que é o lado maior, tá? Então, qual que vai dar, ó, eu estou comparando dois valores aqui, primeiro valor, segundo valor, tá? Qual dos dois que vai dar o maior? Bom, obviamente, se isso daqui é uma função, né, o número de comparações ela cresce de acordo com o tamanho do vetor, né? Ou seja, C mais de alguma coisa aqui, ela é maior, tá, do que C mais de alguma outra coisa, de uma estrelinha, né? Se
essa bolinha for maior do que a estrelinha, tá? Uma função crescente aí no parâmetro. Então, se eu quero saber qual que é o maior entre os dois, basta eu pegar o que tem o maior parâmetro, tá? Então, no pior caso, eu vou conseguir aqui, de certa forma, limpar a minha relação de recorrência, pegando a maior delas, né? Por quê? Porque aqui acho que fica claro, tá? N sobre 2 piso é maior ou igual do que N menos 1 sobre 2 piso, tá? Não tem como isso daqui ser menor do que isso daqui, tá? Então a gente acaba sempre pegando o maior, tá? E aí a gente acaba limpando um pouquinho a relação de recorrência do pior caso. Então, ó, foi tudo isso que eu falei aqui está resumido aqui nessa notação matemática aqui, ó. Mas o max entre esses dois valores é esse valor aqui, tá? É o C mais do piso de N sobre 2. De forma que agora a minha relação de recorrência, de maneira resumida, ela se torna isso daqui. Ok? Então, lembrando aqui também, né, que eu tinha... Aqui podia ser 1, 2, mas eu estou trabalhando como 1 aqui e não vai fazer muita diferença lá no final. Então, agora sim, eu estou com uma relação de recorrência bonitinha aí para começar a resolver, né? Como é que a gente vai resolver? Da mesma forma que a gente fez nas outras aulas, a gente vai abrindo a recorrência, tá? Bom, tem um detalhe aqui que é bem importante, porque se eu começar a abrir a recorrência, olha só, C de N, eu vou abrir um pouquinho aqui só para a gente ver o que acontece, ó. Então, C mais de N é igual a 1 mais C mais de N sobre 2, tá? Quem que é o meu parâmetro aqui? Meu parâmetro da função é isso daqui que está no quadradinho vermelho, tá? Então, quando eu começar a abrir aqui, isso aqui vai ficar 1 mais abrir, né? O que ele vai me dar aqui? Ele vai dar 1 mais... Então, percebam que o que ele faz aqui, ó? Ele pega... Na regra da recorrência, né, ele pega o parâmetro, divide por 2 e pega o piso. Então, se eu fosse trabalhar dessa forma, eu ia ter que escrever assim, ó, uma coisa bem esquisita. Vai ficar C mais, aí ele vai pegar o parâmetro, que é essa caixinha vermelha aqui, vamos colocar. Ele vai pegar, então vamos fazer assim, ó. Ele vai pegar o parâmetro, que é essa caixinha vermelha, vai dividir por 2 e pegar o piso, né? Mas quem que é o parâmetro? Pô, o parâmetro já é N sobre 2 piso. Então, aqui vai aparecer, tipo assim, né? N sobre 2 piso. E aí você começa a encavalar piso do piso do piso, tá? E aí começa a ficar uma coisa feia. A relação de recorrência estava bonita, mas aqui começa a ficar uma coisa feia. Bom, por isso que eu estou falando desse fato aqui para vocês, tá? Esse fato ele diz o seguinte: à medida que você vai começando a encavalar pisos aqui, você pode desencavalar, vamos dizer assim, né? Desaninhar os pisos. Então, por exemplo, se eu tenho N sobre 2 piso sobre 2 piso, isso daqui é a mesma coisa que é igual a N sobre 2 ao quadrado piso, tá? Ou, mesma coisa, se eu tivesse aqui, né, só para exemplificar, se eu tivesse N sobre 2 ao quadrado piso dividido por 2, piso novamente, isso daqui vai ser igual a N sobre 2 ao cubo piso, tá? Então, assim, é intuitivo você pensar que esse comportamento aqui ocorre, tá? Mas, assim, você pode fazer testes, né? Mas, assim, você deveria provar isso daqui, encontrar uma demonstração matemática para isso, tá? Na época que eu dava matemática discreta, disciplina de matemática discreta, a gente fazia uma demonstração exatamente desse fato aqui, tá? Uma demonstração matemática. Então, eu não sei como é que tá lá a matemática discreta hoje, talvez eles façam essa demonstração aí,
né? Mas enfim, não é muito o foco aqui dessa disciplina provar isso. Então a gente vai assumir que esse fato é verdadeiro, tá? E aí isso vai facilitar aqui para a gente trabalhar na nossa relação de recorrência, abrindo ela, tá?